Neste vídeo falaremos sobre o projeto Análise Físico-Química da Cerveja Pilsen, realizado para a disciplina de Base Experimental das Ciências Naturais. A cerveja é uma das bebidas mais antigas a ser fabricada e consumida, porém não há uma exatidão quanto à sua origem. Para sua elaboração é necessário a água, o malte da cevada, um tipo de grão, a levedura, que representa o fermento, a fermentação, e o lúpulo, que é a planta que confere o amargor e o aroma. A cerveja é a terceira bebida mais consumida do mundo, atrás somente da água e do chá. Ela representa 2% do PIB do Brasil, com faturamento anual de mais de 100 bilhões de reais. As cervejas elas podem ser classificadas em tipos Ales e Lagers. A diferença entre elas são a coloração, se é clara ou escura, o teor alcoólico e o processo de fermentação. Por tudo isso, nosso objetivo é realizar a análise do que compõe a cerveja. Antes de cada uma das análises, que foram repetidas 3 vezes, realizamos a descarbonatação da cerveja em banho ultrassom, que é responsável por remover grande parte de seu dióxido de carbono, que poderia interferir nos resultados, principalmente do pH. A primeira análise que fizemos foi a análise da densidade relativa das amostras, que é definida pela razão entre as densidades absolutas, no caso, a densidade da água e a densidade da cerveja. Para fazer esse experimento, pegamos um piquenômetro para manter os volumes iguais das duas amostras, então as pesamos. Com a pesagem, conseguimos descobrir a densidade absoluta das duas e depois compará-las para achar a densidade relativa. O resultado deu que a densidade relativa da cerveja é de 1,008, o que está no acordo da Anvisa, ao qual a densidade relativa da cerveja deve variar de 1,007 a 1,022. Para medir o pH, a gente utilizou um pHmetro. Para isso, a gente fez primeiro a sua calibração. Depois, a gente pegou o eletrodo e colocou ele na nossa solução. A gente repetiu essa leitura 3 vezes e o valor médio que a gente obteve foi de 2,86, que é o valor dentro do esperado, que é em torno de 2,5 a 4,2. A medida de um pH de uma cerveja é um valor muito importante, porque qualquer alteração nesse valor, o gosto da cerveja já altera muito. A fim de conseguirmos a acidez total da cerveja, utilizamos dois conceitos encadeados, que aqui chamamos de acidez total titulável, que é a quantidade de ácido presente em uma amostra que reage com uma solução básica. Dentro de um Erlenmeyer, fizemos uma solução de cerveja com fenolftaleína, que é um indicador de ácido base e possui a capacidade de alterar a cor de uma solução a depender de seu nível de acidez. Dentro de uma bureta, adicionamos uma solução de hidróxido de sódio, ou NaOH, diluído em água, para que possamos obter maior precisão em nossos experimentos. Esta solução possui pH maior do que 7. Ela é básica. Quando adicionamos a fenolftaleína à solução de cerveja, observamos que aquele líquido passa a ser transparente. Com isso, começamos a pingar o hidróxido de sódio diluído em água dentro da bureta na solução do Erlenmeyer. Observamos que a solução vai roseando até um ponto pré-determinado. O que está acontecendo? Ocorre que a solução está passando de um pH menor do que 7 para um pH maior do que 7, ou seja, passando de uma solução ácida para uma solução básica. O consumo de NaOH que observamos na bureta milimetrada permite que, através de cálculos estequiométricos, seja descoberta a acidez total da cerveja, que será convertida para ácido lático, que é uma padronização do Instituto Adolph Lutz. Feita a conversão, o número que descobrimos foi 0,26%, o que está dentro dos padrões esperados. Para determinar o teor alcoólico, a gente utilizou um aparelho chamado de refratômetro. O refratômetro ele mede o índice de refração de uma substância e converte esse valor para grau Brix, que é a concentração de açúcar nessa substância. A partir do grau Brix, a gente consegue determinar o teor alcoólico a partir de algumas contas e conversões que já são estabelecidas. A partir dessas conversões, a gente encontrou um valor de aproximadamente 4% para o teor alcoólico, que é um valor dentro do esperado. Para analisar o extrato seco, que é justamente os compostos sólidos que não evaporaram após o aquecimento, primeiramente realizamos a descarbonatação. Em seguida, pesamos os cadinhos vazios e depois com 20 ml de cerveja. Levamos os cadinhos à estufa a cerca de 120 graus Celsius. Após um período quando todo o líquido foi evaporado, retiramos os cadinhos e os colocamos em um dessecador para resfriar, pesando-os novamente. Com isso, obtivemos uma média de 0,7447 gramas de extrato seco em cada, que corresponde a cerca de 3,72% do volume, o que está dentro do valor esperado. Você deve estar se perguntando, na cerveja, o que poderia ser o extrato seco? O extrato seco na cerveja poderia ser os açúcares que não foram evaporados. Açúcares redutores em maltose. O nosso objetivo vai ser reduzir o cobre alcalino a óxido cuproso devido aos açúcares redutores. Começamos com a descarbonatação da cerveja para retirarmos o CO2, assim como explicado anteriormente. Preparamos as amostras A e B. Acrescentamos azul de metileno para obtermos o licor de Fehling. Foi feita a titulação da maltose sobre o licor de Fehling para descobrirmos o fator de equivalência que vamos usar posteriormente em cálculo. Após conseguirmos esse fator de equivalência, fizemos a mesma titulação, desta vez usando as amostras A e B a temperatura de ebulição, obtendo resultados para calcular os açúcares redutores, grau sacarométrico e o grau de fermentação, conforme observado nas tabelas. Aqui temos os resultados obtidos nas análises e a comparação com os valores padrões. Vimos somente que o grau sacarométrico e o de fermentação apresentaram valores discrepantes com os encontrados. Aqui podem ser encontradas as referências que utilizamos para uma realização de Bruno Varanelli, Caio Oliveira, Igor Kobayashi, Isabelle Casaca, Jéssica da Assunção, Lorena Carvalho e Victoria de Andrade.